Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente agradecer o comparecimento dos representantes da Artérias aqui nessa tarde. É uma reunião que a gente reivindica desde o ano passado. Eu sou um vereador que estou no primeiro mandato e eu sinto uma certa dificuldade na comunicação com a Artérias por parte de nós vereadores, né? Nós temos muitas reivindicações e a gente podia estar tendo um canal de comunicação mais direto, né, para poder estar resolvendo esses problemas de maneira mais ágil, mais eficiente e com certeza podendo somar ainda mais, né, para todos os usuários da BR-101. E eu vou me ater mais aos questionamentos. Posso ir falando e vocês vão pontuando aí, depois respondendo. Eu sou da região norte do município, que compreende mais ou menos do quilômetro 189 até o quilômetro 179 da BR-101, dentro do município de Biguaçu, né? E nesse espaço, nesse trajeto, nós temos alguns problemas referente a túneis de pedestre, né? Principalmente em questão de iluminação. Temos um túnel de pedestre no quilômetro 181, no quilômetro, 183 em Tijuquinhas, que ele, qualquer chuva, por pouco que seja, já alaga o túnel, né? As pessoas têm muita dificuldade de estar utilizando aquela passagem. No túnel, localizado em Cachoeiras, próximo à saída, ao acesso norte do município, do bairro, por volta do quilômetro 181, também tem um túnel de pedestre, onde está sendo agora colocado aquelas grades para não deixar as pessoas, os pedestres atravessarem, né, por cima da via, e agora as pessoas estão utilizando o túnel. Também está se evidenciando uma série de problemas em questão de drenagem do túnel, questão de iluminação do túnel e do caminho que leva até o túnel, né, que pertence à concessão da autopista. As pessoas também estão solicitando a iluminação do caminho. E também a inserção de mais barreiras ali para impedir o acesso de motociclistas, né? Que mesmo com as atuais barreiras que tem ali, não está sendo suficiente para impedir o acesso dos motociclistas, trazendo risco, né, aos pedestres que transitam ali. Também temos problemas com a drenagem, né? As valas e canais de drenagem próximo e que ficam na faixa de domínio da autopista, né? Uma vez que, quando solicitamos à prefeitura, nós temos o argumento de que não é possível realizar o trabalho naquele perímetro, porque é área de concessão da autopista, logo a prefeitura não tem domínio sobre aquela área. Por fim, a autopista também, das vezes que solicitamos, não houve a realização do serviço, que são principalmente nas duas pontes que tem nesse trajeto, né? A ponte sobre o Rio Cachoeiras e a ponte, não é uma ponte, é uma galeria, né? Eu até acho que não tem uma placa ali indicando o nome, mas são os dois trechos. E também na região de Tijuquinhas, próximo a Pedrita, onde tem um túnel de pedestres ali, tem uma região também que tem a drenagem, que daí é levada até o mar, e não é feita a limpeza também há bastante tempo, e está tendo uma série de dificuldades ali quando tem fortes chuvas, né? Deixa eu ver mais isso. A questão também do abrigo de ônibus, né? Ainda na questão de estrutura para os pedestres, para as pessoas que utilizam estruturas, né, na faixa de domínio da autopista. Em Cachoeiras, no acesso norte do bairro, próximo a esse túnel de pedestre que eu citei, aí, mais ou menos no quilômetro 181, foi feito um ponto de ônibus que não atende à necessidade da população, né? Inclusive foi motivo de piada com nós vereadores, né? Foi motivo de chacota para a gente, mas infelizmente fizemos a reivindicação. Se não me engano, acho que esse ponto foi feito em 2015 ou 2016, foi nessa época, né? E apesar da gente ter feito pedido, o ponto ali mal abriga 2 pessoas, né? E ali a realidade é de 10 pessoas, até 15 pessoas nos horários de pico, né? Principalmente início da manhã e fim da noite, fim do dia. Nesse mesmo trajeto,
as pessoas que saem do túnel, né, os pedestres que saem do túnel para o sentido norte-sul, né, eles têm uma dificuldade porque não tem calçada que leve até esse ponto de ônibus, né? A calçada ela vem desde Areias de Cima e quando chega próximo ao túnel ela é interrompida e tem somente uma calha para escoamento da água, e não tem a calçada, onde até um pedestre foi atropelado certa vez por um motociclista, né? E por não ter uma calçada ali, uma área segura para o trânsito desses pedestres. A questão também dos acessos da BR-101, por vezes há boatos, né, de fechamento de alguns acessos, e eu acredito que talvez também seja interessante consultar. Claro que a Artérias tem a concessão e não vai ficar consultando o tempo todo a Câmara sobre a questão de fechamento dos acessos, né, da BR-101. Mas tem alguns acessos que, por vezes, criam-se boatos que serão fechados e são acessos vitais para alguns bairros, né? Inclusive, o último boato que eu escutei foi do acesso em frente à Igreja Católica de Santo Antônio, ali em Tijuquinhas, né? A gente não sabe a veracidade dessa informação, porém, seria um acesso que traria bastante transtorno se fosse fechado, né? Então, tem bastante trânsito de veículos ali, é importante que aquele acesso se mantenha. Ainda sobre túneis de pedestres, o túnel dessa região conhecida como Banda do Sul, próximo a Pedrita, ele necessita também de reparos, né? Principalmente na questão tem muitos buracos e até para os pedestres ainda é possível o trânsito, né? Mas para os moradores aí com veículos e motocicletas ficou bem dificultado o trânsito ali, e é muito utilizado aquele túnel pelos moradores, né? Porque senão ou utiliza só o túnel lá em Tijuquinhas, né? E no sentido contrário só em São Miguel. Em Areias de Cima, próximo na saída 179, né, ali no quilômetro 179, tem um trecho que os moradores têm que transitar na contramão da marginal para poder ter acesso às suas casas, né? Ou então eles têm que fazer o retorno na BR, no sentido norte, que eu até não me recordo qual é o primeiro retorno após o túnel de Areias de Cima, após o viaduto de Areias de Cima. Mas... Não, mas depois ainda. Ali onde tem o túnel, quem faz o viaduto de Areias de Cima? Lá em cima. Isso, só lá em cima, só bem após. Então, mas mesmo assim encontra-se dificuldade porque o sentido da marginal é contramão, né? Aquele sentido, para os moradores tem várias casas ali naquela região, né? Então ali os moradores também encontram muitas dificuldades. E com a colocação das grades, como eu havia mencionado, naquela região ali de Cachoeiras, os moradores passaram a ter dificuldade, né, tendo que transitar nesse túnel. Alguns moradores começaram a reivindicar a passarela e outros moradores pediram a segurança. Inclusive fui procurado e os moradores disseram que iam fazer um abaixo-assinado solicitando essa passarela, né? Então eu também gostaria de saber a viabilidade da passarela, ou se realmente é possível de alguma forma tornar aquele túnel uma passagem mais segura, né? Haja vista que já tem relatos de tentativas de assalto, infelizmente não registraram o boletim de ocorrência para a gente ter algo palpável, né? Mas já tem relatos de tentativa de assalto e o pessoal também, às vezes, aos arredores ali durante a noite faz uso de drogas, né? A gente também tem algumas dificuldades na questão dos abrigos de ônibus, não só naquele que foi feito em Cachoeiras, que não condiz com a realidade que a população precisa, né? Também tem outros pontos, como em São Miguel, que o vereador Marconi ali já fez até indicação também, próximo à Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que foi com o vento, né, que o ponto sofreu avarias e não foi mais feito um ponto novo ali. Então tem diversos pontos ao longo da BR-101 que precisa desses abrigos,
né, que o pessoal tem que esperar no tempo e a gente queria saber qual é a melhor forma de tá solicitando isso à autopista. No quilômetro 182 é um exemplo, né, que o pessoal não tem praticamente onde descer, muitas vezes descem em frente à empresa Cassol e tem que retornar todo o trajeto até próximo da Igreja Católica, muitas vezes. Então, ali é um belo exemplo de que precisa desses recuos na marginal, né, de ser revisto nesses pontos. E por fim bater na tecla do mesmo assunto que eu iniciei, que é a questão da gente ter esse canal de comunicação, né, visto que a Casa Legislativa ela é sim vista como a Casa do Povo, né? Aqui estão os representantes da população e nós somos abordados ao tempo inteiro, de domingo a domingo pela população. Não temos mais horário agora com a tecnologia do WhatsApp e Facebook, a gente é abordado a todo momento. Então nós criamos eu acredito que seria muito proveitoso a gente criar esse canal de comunicação entre a Arteres e a Câmara de Vereadores de Biguaçu, e para a gente poder responder de maneira mais ágil e mais eficiente aos anseios da população em relação à área de concessão da Arteres. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.